Atos 20, 28. Localize na sua Bíblia esses dois textos. Efésios capítulo 5, versos 25 a 27. E sem pausa, lerei Atos capítulo 20, verso 28. Textos que fundamentam a exposição da palavra de Deus. Diz-nos assim, a partir da segunda parte do versículo: também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Deus nos ajude, nos ilumine pelo seu Santo Espírito, a fim de compreendermos a sua verdade. Jesus entregou-se por amor, porque amou um povo, uma nação, assim é também chamada a igreja, um corpo, um sacerdócio que é real. Ele aceitou a cruz. Na sua última oração com os apóstolos, chamada de oração sacerdotal, porque ali reafirma o seu papel de sacerdote diante do Pai, mediador, aquele que conduz os homens a Deus por meio do seu sacrifício, que transforma pessoas inaceitáveis em aceitáveis diante de Deus. Em João 17, no verso 20, Jesus diz: não rogo, Pai, somente por estes. E ali Jesus estava diante do grupo de apóstolos que o acompanhou por longos 3 anos. Jesus diz: eu não oro, eu não peço, eu não suplico tão somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Jesus, no Calvário, entregou-se não apenas por aqueles que o amaram e creram nele quando o viram com os próprios olhos, enquanto ele desempenhava o seu ministério terreno. Jesus amou você que é crente nele. Se você puder, pela fé, colocar uma lupa da fé nesse texto de João 17, verso 20, você verá o seu nome aí. Quando Jesus diz: rogo por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, aqueles que, ouvindo a pregação do evangelho, serão chamados pelo Senhor e responderão ao chamado com fé. Eu rogo por estes. Então, como eu disse, pela fé você pode colocar o seu nome aí. Jesus está dizendo: rogo pelo Eliseu Guimarães, que virá a crer em mim por intermédio da sua palavra. Sim. Rogo pela Laisa, que lá no século 20, ela é jovem, mas eu imagino que ela creu em Cristo no século 20 ainda, crerá em mim ao ouvir a palavra. Aqui está seu nome, Laisa. Pela Luciana, rogo que um dia crerá em mim por intermédio da sua palavra. Pela Lucélia, que ouvindo a palavra, crerá em meu nome. É importante, irmãos, lembrarmos que Jesus se entregou por um povo que por meio do seu sangue seria santificado e por isso viveria unido a ele eternamente, porque todos nós sabemos da dimensão particular da obra expiatória de Cristo. Jesus me salvou, arrependido dos meus pecados e crente nele, ele me salvou. Mas eu não sou sozinho o corpo de Cristo. Eu sou um membro, sou parte de um corpo que se reúne em diferentes lugares em toda a terra e em épocas diferentes. Jesus rogou por aqueles que creriam nele.
porque ele morreu por esse povo. Esta é a primeira face da obra de Cristo no Calvário. Jesus se entregou na cruz em favor de um povo que ele substituiu naquela cruz da punição, do pagamento, do acerto de contas com o Pai. Ele expiou pecados de um povo que ele fez igreja, porque a igreja, como eu disse, é o corpo de Cristo, e não é possível ter Cristo como cabeça se o corpo é sujo, se o corpo não corresponde ao cabeça, não está unido ao cabeça. Mas existe uma outra face da obra de Jesus na cruz, que é parte da doutrina da salvação. É parte da nossa crença de que Jesus Cristo operou uma obra completa de salvação. Diz respeito à expectativa de Cristo para aquilo que seguiria a aceitação de cada crente pela obra de Jesus na cruz. Uma vida santa. Jesus se entregou no Calvário para salvar a igreja, mas ele também sacrificou-se para que a sua igreja seja santa. A doutrina da salvação não contempla uma separação entre a convicção de perdão, de redenção, e a convicção de que o crente deve viver uma vida santa. A santificação é parte da grande doutrina da salvação. A nossa soteriologia, irmãos, indica que Cristo nos salvou para que sejamos santos. Não é possível dividir um ganho do outro. Salvos do inferno e santificados para uma nova vida com Cristo. De uma só vez, Ele nos retira da sujeira e nos lava com seu sangue. Ele retira de nós a tara pelo pecado e nos enche de amor pelo Evangelho. Existe, portanto, uma segunda face da obra de Cristo, que é essa: desejar que o seu povo seja aquele povo, de fato, chamado das trevas para a maravilhosa luz do Evangelho. 1 de Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 9, diz que a igreja é raça eleita, é sacerdócio real, é nação santa, é povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar. Este povo vive para proclamar o poder, as virtudes daquele que somente ele poderia fazer isso, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim, nós que não éramos povo de Deus, porque o povo que é escravo do pecado não é povo de Deus. Agora somos povo de Deus. Não tínhamos alcançado misericórdia, éramos filhos da ira de Deus com justiça, mas em Cristo alcançamos misericórdia. Deus usa o apóstolo Pedro para falar aos crentes no verso 10, dizendo: agora que foram salvos por Cristo, vocês podem dizer que alcançaram a misericórdia de Deus. Nós estamos falando de uma via de mão dupla que é celebrada na ceia do Senhor. Nós celebramos a salvação alcançada em Cristo. E nós celebramos o poder que há em Cristo para que sejamos santos. A primeira face, irmãos, está muito bem apresentada pelo apóstolo Paulo em Efésios 5, no verso 25, texto que lemos agora há pouco, quando a palavra de Deus diz que Cristo amou a igreja. Porque Cristo aceitou a cruz, que não é compatível com a santidade dele. Cristo aceitou a cruz porque ele amou você, que é a igreja. Ele amou a igreja. E porque amou a igreja, foi capaz de cumprir o que a palavra de Deus diz, que o amor é sofredor. O amor se importa com o outro. O amor não pensa apenas em si. O amor tudo suporta. Jesus tanto amou a igreja que suportou aquilo que parecia insuportável, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, sendo condenado por gente má, sendo sacrificada no Calvário. Meus irmãos, Deus usa o apóstolo Paulo para dizer que este é o cumprimento maior do plano eterno de salvação, e é objetivamente o que Cristo tensionou com a cruz: entregar-se por aqueles a quem ele amou. Nós devemos ter tal convicção.
E por que o apóstolo Paulo primeiramente utiliza-se do relacionamento matrimonial para só então depois falar do relacionamento entre Cristo e a igreja? Ora, aqueles que receberam a carta escrita por Paulo, enviada aos Éfesos, em sua maioria judeus, essas pessoas sabiam que no judaísmo havia uma declaração acerca do banho pré-nupcial a que a noiva era exposta. Isso era chamado de santificação da noiva. A noiva recebia banho, era perfumada, era ungida com óleo especial, e então, preparando-se para casar e então habitar na casa do noivo, ela ouvia a seguinte declaração do seu noivo, que ao recebê-la perfumada, limpa, pura, dizia: olha, tu estás santificada para mim, preparada para mim, separada para mim. Meus irmãos, Paulo sabia, e Deus o inspirou nesse particular, que quem estava ouvindo compreenderia a santificação que se espera da parte de Cristo por sua igreja, ao dizer: vocês sabem como nós que somos falhos e pecadores, no casamento esperamos que o outro chegue santificado, belo, perfumado, sem mácula, sem qualquer sujeira, pois Cristo, que tem um padrão muito mais elevado que o nosso, espera isso da sua igreja, e Ele espera dizer da sua igreja no dia final, quando virá buscar a sua igreja, para que habite na casa dele em que há muitas moradas eternamente no céu. Ele dirá: veja, igreja, tu estás santificada para mim, preparada para mim. Jesus Cristo morreu, sacrificou-se para salvar a sua igreja, uma igreja de perdoados. Você foi salvo da condenação, meu irmão. Celebre todos os dias, a todo instante, a sua condição de perdoado por Cristo Jesus. Como o perdão é libertador. Quando pecamos contra o cônjuge, quando falhamos numa promessa feita a um filho, quando decepcionamos um amigo e pedimos perdão, e essa pessoa diz: eu te perdoo. Como isso é libertador, como isso é tranquilizador, como é terapêutico. A palavra de Deus diz que nós fomos perdoados por aquele que nunca errou. Que maravilha, que ganho, que conquista. Cristo morreu para salvar a sua igreja da impureza. Irmãos, o Senhor continua esperando que o seu povo seja um povo purificado. Ele nos salvou da sujeira do pecado. Não esqueça disso, meu irmão. Não se importe com aquilo que os homens pensam da igreja, com aquilo que tem feito da igreja, ou mesmo com a falsa igreja, que é aquela que não mais se submete à palavra de Deus. Considere que o manual da igreja, que é a Bíblia Sagrada, reafirma que o Senhor salvou o seu povo do pecado. Portanto, Ele deseja que a sua igreja seja uma igreja pura, uma igreja que se afasta do pecado e busca dia após dia examinar-se para que sirva melhor ao Senhor, sirva com maior fidelidade. Seja uma igreja santa, separada para o Senhor, uma igreja gloriosa, uma igreja que traz prazer ao coração do Senhor, uma igreja gloriosa, da qual o Senhor poderá dizer: entra no gozo do teu Senhor. A primeira consequência do sacrifício de Jesus é essa. A grande consequência é: Ele quis salvar a sua igreja. Ao falar aos pastores do Novo Testamento, em Atos, no capítulo 20, verso 28, Deus usa Paulo para falar inicialmente aos pastores de Éfeso também, mas esse livro alcançou a igreja primitiva, e então em Atos 20, 28, Deus diz assim aos pastores da igreja: atendam por vós, prestem atenção em vocês, e prestem atenção em todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Nós cremos assim, irmãos. Irmãos, há mundo afora
igrejas que se secularizaram de tal modo que são igrejas estatais e que pastores fazem um concurso público, são aprovados e destinados para uma determinada igreja, uma determinada paróquia. Nós cremos que um pastor deve ser escolhido em oração. Nós cremos nessa verdade. O Espírito Santo fala à igreja que elege o seu pastor. E esse homem deve pastorear a igreja de Deus, deve cuidar da igreja, deve apacentar a igreja, reconhecendo que ela pertence ao Senhor e que o Senhor a comprou com o seu próprio sangue. Pertence ao Senhor, portanto, deve ser preparada para receber a aprovação do Senhor. Mas como eu disse, a segunda consequência é a santificação da igreja. Cristo sacrificou-se para que a sua igreja seja santa. Veja mais uma vez, Efésios no capítulo 5, verso 26. Jesus salvou a igreja para que ela seja santa. Efésios 5, 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Nós sabemos, a palavra de Deus santifica. Cristo espera que a igreja seja santificada por meio do ensino da sua palavra. Veja o que nos diz João 15, no verso 3. Você precisa, mais uma vez, olhando para a palavra de Deus, reconhecer que é a palavra o instrumento que Deus usa para santificar o seu povo, para fazer com que o seu povo reconheça aquilo que é pecaminoso, reconheça aquilo que é santo e, sem dúvida, queira para si aquilo que é santo. João 15, 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vejam ainda João 17, verso 17, a mesma oração sacerdotal que mencionei no início. A oração de Jesus é: Pai, santifica-os na verdade. Faça com que eles se exponham à verdade de tal modo que sejam santificados. A tua palavra, Pai, é a verdade, é o que diz o Senhor Jesus. O pastor deve, ou os pastores, no caso desta igreja, porque somos um colegiado pastoral, devem cuidar da doutrina e do testemunho, o ensino e o exemplo, exortando os crentes e auxiliando-os para que sejam aquilo a que foram destinados pelo Senhor. Vejam 2 Coríntios no capítulo 11, texto que nos fala da celebração da ceia do Senhor, a partir do verso 2. 1 Coríntios 11, 2, quando Paulo diz à igreja de Corinto, de fato, 1 Coríntios 11, verso 2. Perdão, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Paulo diz assim: porque zelo por vós com zelo de Deus. Paulo está falando a uma igreja que resistiu ao seu ensino tantas vezes. Ele diz: irmãos, o meu zelo vem de Deus, visto que vos tenho preparado. E Paulo diz: o zelo, o cuidado, o ensino que tantas vezes vocês recebem como ensino duro, é porque eu estou preparando vocês para vos apresentar como uma virgem pura, um só esposo que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente tolerais. Paulo diz: vocês têm tolerado ensinos que não se conformam à palavra de Deus. Um evangelho diferente daquele que o Senhor nos tem apresentado. Mas quando eu falo, vocês resistem a mim. O meu zelo é o zelo que vem de Deus, porque estou preparando vocês, e é o meu dever, para que sejam apresentados como aquela noiva pura, como aquela virgem incontaminada, que o Senhor Jesus Cristo deseja receber. Essa é a igreja que persevera na doutrina correta. Agostinho de Hipona
escrevendo em seus dias, falou de algo que me parece muito atual. Agostinho disse assim: se você crê somente no que gosta do Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Devemos amar toda a palavra de Deus. Uma igreja santa não seleciona textos prediletos, ama toda a palavra de Deus. É dever do bispo, isto é, do pastor, pregar toda a doutrina de Deus, toda a palavra que santifica a igreja de Deus. Então aquela igreja pela qual Cristo se entregou no Calvário é uma igreja que persevera na pregação do verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho, irmãos, é o evangelho cuja palavra de Deus é sempre a base de autoridade, cujo centro é Cristo. É a Bíblia pregada em torno da pessoa de Jesus Cristo e sua obra no Calvário. Uma igreja que vive unida, sim. Uma igreja santa. É uma igreja cheia da beleza da unidade, da paz dos relacionamentos, da vivência em amor, da insistência no perdão, da caminhada como um corpo bem ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, como diz a palavra de Deus. Uma igreja que está unida a Cristo, que é o cabeça, aquele que promove unidade a todo o corpo. E, portanto, todos os membros vivem unidos. Eu e você precisamos nos lembrar que uma demonstração de santificação de uma igreja é a vida em unidade. É a vida de um corpo que vive em amor. Mas também é uma igreja de bom testemunho. John Stott, saudoso John Stott, escreveu que a fé que recebe a Cristo precisa ser acompanhada pelo arrependimento que rejeita o pecado. É falsa a premissa de quem diz que é possível ser um crente e não ter a vida radicalmente transformada. Nós já estamos vivenciando isso. O cristianismo evangélico chegou ao Brasil e sofreu grande perseguição, muito especialmente no século XIX e no início do século XX. Há um livro escrito pelo Dr. Zaqueu Moreira de Oliveira, cujo título é Perseguidos, mas não Desamparados. Encorajo você a ler esse livro. Pastor Zaqueu, ao falar da história da obra batista no Brasil, e aqui eu estou falando apenas da nossa tradição, mas muitas outras tradições evangélicas experimentaram o mesmo, narra, irmãos, como em muitos lugares a recepção que os primeiros missionários tiveram foi a prisão, ou o apedrejamento, ou a perseguição implacável, a negação de venda no comércio, de aluguel de casas, templos incendiados, Bíblias rasgadas em praça pública, queimadas em praça pública. A história da igreja evangélica brasileira é uma história vitoriosa. Em meio à perseguição católica e num primeiro momento perseguição oficial, porque o país ainda não era laico, a igreja chamou a atenção por sua pureza, por sua santidade, pelo poder da sua pregação, pela vida dos crentes, admirável vida dos novos convertidos. Mas a igreja que cresceu pelo poder também do testemunho dos novos convertidos se vê hoje no Brasil, irmãos, como um grande guarda-chuva, em que muita gente diz que é crente, mas a vida não é a vida do Evangelho. Volto a dizer aos irmãos, não nos importa se os critérios do ser humano foram rebaixados. Os critérios de Deus continuam sendo elevados para a sua igreja. Ele espera que a sua igreja seja santa, uma igreja que dá bom testemunho. Quem recebe a Cristo pela fé, também rejeita o pecado porque arrependeu-se dos seus pecados. É preciso dizer a todos, irmãos, a equação da salvação é arrependimento mais fé. Não dá para dizer apenas que você crê em Cristo, mas não abriu mão da vida sem Cristo.
É uma consequência da obra de Cristo no Calvário. A igreja que é vista como santa, uma igreja de bom testemunho. De tal modo que ao olharmos para a cruz, nós encontramos a obra perfeita de Cristo, providenciando salvação e santificação. Todo salvo é um santo. Todo aquele que é santo é um salvo em Cristo Jesus. Não devemos criar uma diferenciação entre esses dois ganhos que em Cristo obtivemos. Que continuemos nos examinando na dependência do Senhor, ouvindo a voz do Espírito Santo. Que seja esse o nosso compromisso diante de Cristo. E quando celebramos o memorial da sua obra no Calvário, possamos dizer mais uma vez: Senhor, gratos estamos, porque o Senhor nos salvou e nos santificou. O Senhor nos retirou do inferno e nos pôs no céu. O Senhor nos tirou da condenação e nos deu a condição de absolvidos. O Senhor nos tirou da lama e da sujeira para a purificação, para a vida nova que há em Cristo Jesus. Deus nos ajude, Deus nos sustente, Deus nos abençoe nisso.